Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre Nélida Pinhon e também vamos analisar o seu conto I Love My Husband. Eu sou a professora de literatura Ingrid Rocha e esse é mais um episódio do Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Nélida Pinhon nasceu em maio de 1937 no Rio de Janeiro. É filha de pais comerciantes e seu nome é um anagrama do nome de seu avô, Daniel. Ela é jornalista, romancista, contista e também professora. Formou-se em jornalismo pela Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na Academia Brasileira de Letras, em 1989, ocupou a cadeira de número 30, sucedendo Aurélio Buarque de Holanda. Nos anos de 1996 e 1997, tornou-se presidente da ABL, sendo a primeira mulher a presidir em 100 anos, exatamente no ano do primeiro centenário. Estreou na literatura em 1961 com o romance Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo. Depois deste romance vieram outros como Fundador, A Casa da Paixão, Tebas do Meu Coração, A Força do Destino, O Calor das Coisas, A República dos Sonhos, A Doce Canção de Caetana, Cortejo Divino, Vozes do Deserto, Aprendiz de Homero, Coração Andarilho, Livro das Horas e recentemente lançou Um Dia Chegarei a Sagres. Nélida Pinhon teve sua obra traduzida em vários países e seus contos foram publicados em centenas de revistas de antologias, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Recebeu diversos prêmios literários, entre eles o prêmio UALMEP pelo romance Fundador em 1970, no Rio de Janeiro, o prêmio Mário de Andrade, da APCA, em São Paulo, pelo romance A Casa da Paixão, em 1973. O prêmio Golfinho de Ouro pelo conjunto de obras oferecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em 1990. Em 1995, recebeu o Prêmio Internacional Juan Rulfo de Literatura Latino-Americana e do Caribe pelo conjunto de obras, sendo este o primeiro concedido para uma mulher e para um autor de língua portuguesa. Em 2005, seu livro Vozes do Deserto recebeu o Prêmio Jabuti em duas categorias, como melhor romance e como melhor livro do ano em categoria geral. Nélida Pinhon costuma abordar em seus textos a figura da mulher perante questões sociais, sempre buscando uma visão de empoderamento, de luta e de busca por espaço. O conto I Love My Husband foi publicado em 1980 no livro intitulado O Calor das Coisas. Na narrativa do conto, há um constante desejo, mesmo que em pensamentos, da protagonista de deixar de ser mulher objeto que lhe moldaram e se tornar uma mulher sujeito, dona de si mesma. Esse desejo, essa busca em seus pensamentos, é vista por ela mesma como uma ingratidão para com seu amado marido. A construção da personagem feminina é baseada na preocupação de Pinhon de ligar o texto ao contexto. Tem-se aqui uma mulher que aparentemente está conformada com sua posição e que reforça constantemente as ações do marido em prol do futuro pelo amor que sente por ele. O primeiro parágrafo do conto já constata essa afirmação de seu amor, seguida de ações que usa para justificar, mas onde também é possível notar certo descontentamento pelas ações do amado. Eu amo meu marido. De manhã à noite, mal acordo, ofereço-lhe café. Ele suspira, exausto da noite sempre mal dormida, e começa a babear-se. Bato-lhe a porta 3 vezes, antes que o café esfrie. Ele grunhe com raiva, e eu vocifero com aflição. Não quero meu esforço confundido com um líquido frio que ele tragará como me traga 2 vezes por semana, especialmente no sábado. A protagonista, antes de tudo, era uma menina, alguém que cresceu ouvindo que só seria considerada mulher após se casar. Seu pai lhe dizia que a vida só seria revelada para ela através do seu marido. Podemos destacar 2 passagens ao longo da narrativa, uma sendo a fala de sua mãe e a outra de seu pai,
ambas ressaltando a questão do tempo e da vida sobre o pertencimento da mulher ao marido. Ser mulher é perder-se no tempo, foi a regra de minha mãe. Só envelhece quem vive, disse meu pai no dia do meu casamento. E porque viverás a vida de teu marido, nós te garantimos, através deste ato, que serás jovem para sempre. No conto, é possível perceber 3 momentos de extrema importância para o entendimento da situação da personagem. Como mulher que acredita nas promessas que lhe foram feitas, que busca diariamente viver através das conquistas do marido, mas que guarda em seu interior a vontade de viver por conta própria, mesmo que logo após se sinta culpada por tais pensamentos. O primeiro momento apresenta um conformismo da parte da narradora protagonista, em que ela descreve seus esforços para atender às necessidades do marido, e que é muito grata por tudo que ele faz pela casa e por ela. Exalta seu amor e submissão, mesmo quando ele resmunga, reclama ou afirma que ela só sabe gastar seu dinheiro. São detalhes cotidianos como preparar-lhe o café, arrumar a gravata, alimentá-lo e sorrir como forma de encorajamento para enfrentar a vida do lado de fora. Seu discurso é apenas uma reprodução das questões ideológicas presentes naquele momento. É algo mecanizado, como se estivesse apenas desempenhando um papel, e afirma também que é apenas a sombra do homem que todos dizem ela amar. Tem-se um sopro de esperança em relação às ações da narradora no segundo momento, um pequeno devaneio seu, apontado pela própria como um ato de rebeldia. O que desencadeia esse vislumbre de futuro é o fato de seu marido afirmar que ela lhe pertencia, somente a ele, nem mesmo a si mesma ela pertencia. Inconformada com esse despertencimento, começa a ambicionar que maravilha não seria viver apenas do passado. Ela descreve que esse passado seria antes do momento em que o homem se tornou seu marido, um tempo em que ele ainda não era dono dela. E mulher tem que ser só minha, e nem mesmo dela. A ideia de que eu não podia pertencer-me, tocar no meu sexo para expurgar-lhe os excessos, provocou-me o primeiro sobressalto na fantasia do passado em que até então estivera imersa. Os questionamentos sobre as regras do seu próprio corpo, sobre estar naufragada no passado, são constantes neste momento. A personagem faz uma metáfora quando associa suas unhas, sempre longas e pintadas, com as garras de um tigre, algo que reforçaria a sua identidade de mulher. É possível considerar essa metáfora em um sentido de ela se ver como um tigre que nasce em cativeiro, mas que possui o instinto de ansiar pela liberdade. O futuro tem uma participação importante neste momento. É dito pela personagem em alguns momentos que ela pertence ao passado e nunca ao futuro. Este pertence ao marido, somente a ele. Mas a ideia de não pertencer nem a si mesma se torna um gatilho para vislumbrar um caminho novo. E então, após mais uma vez reforçar seu amor pelo marido e ele lhe entregar indiferença, já que está lendo notícias sobre a economia, é que ela arrisca falar sobre o futuro. O marido, ao ouvir, pede para que ela repita o que disse, e tem-se mais uma vez a metáfora com o tigre. Suas descrições sobre como imagina o futuro são associadas com a liberdade do animal, sobre uma aventura africana e sobre caças por outros animais. Falei na palavra futuro com cautela. Não queria feri-lo, mas já não mais desistia de uma aventura africana recém-iniciada naquele momento. Seguida por um cortejo untado de suor e ansiedade, eu abatia os javalis, mergulhava meus caninos nas suas jugulares aquecidas, enquanto Clark Gable, atraído pelo meu cheiro e do animal em convulsão, ia pedindo de joelhos o meu amor. Sôfrega pelo esforço, eu sorvia a água do rio, quem sabe em busca da febre que estava em minhas entranhas e eu não sabia como despertar.
A pele ardente, o delírio e as palavras que manchavam os meus lábios pela primeira vez. Eu ruborizava de prazer e pudor, enquanto o pajé salvava minha vida com seu ritual e seus pelos fartos no peito. Com a saúde nos dedos, da minha boca parecia sair o sopro da vida, e eu deixava então o Clark Gable amarrado numa árvore, lentamente comido pelas formigas. Imitando a Naioca, eu descia o rio que quase me assaltara as forças, evitando as quedas d'água aos gritos, proclamando liberdade, a mais antiga e miríade das heranças. Em meio a essa aventura, surge Clark Gable. A cena descrita parece ser de libertação sexual. A protagonista é quem dita as regras, que domina a situação, e após ele se pôr de joelhos e jurar-lhe amor, ela não cede e ao final deixa o homem amarrado e desce o rio gritando por liberdade, a mais antiga e miríade das heranças. Antes de partirmos para o último momento, faço aqui uma breve pausa para explicar algumas referências. Clark Gable era uma estrela de Hollywood nos anos 50 e 60, também considerado um exímio galã. As aventuras africanas remetem também ao filme Mogambo, de 1953, estrelado por ele. Naioca é uma referência a Nioka, do filme A Filha das Selvas, de 1941. O terceiro momento é o que ela retorna para sua realidade e se sente culpada por atrapalhar a noite de descanso de seu amado com questões inalcançáveis. Se repreende por seu ato egoísta, ter assim perturbado a noite de quem merecia recuperar-se para a jornada seguinte. E então começa uma série de ações em busca do perdão de seu amado. Ações essas que envolviam lhe trazer café e bolo de chocolate, uma oferta de paz. Apesar de seu momento de fuga à realidade, ela retorna para o papel ideológico da mulher perante a sociedade. Seu posicionamento é marcado pela aceitação de sua condição de pertencimento ao marido. A protagonista, após a descrição desses três momentos, ainda possui lapsos de pensamentos, considerados por ela indignos. Ela imagina o futuro, pensa na possibilidade de trabalhar fora e de gastar o próprio dinheiro para comprar coisas para a casa. Assemelha os seus atos com os dos pássaros, e aqui, mais uma vez, ela usa da metáfora. Os pássaros, que naturalmente são seres livres, assim como os tigres, também são criados em cativeiro. O problema é que, ao ter tais pensamentos, a personagem sente que poderá ferir o seu amado marido e, por isso, guarda para si mesma tais devaneios. A abordagem da discriminação social diante a mulher é questionada em alguns momentos pela própria narradora personagem, mas apesar disso, ao final não se tem uma resolução. Ela continua aceitando a condição ideológica que lhe foi imposta. Existe uma ambiguidade de interesses da personagem. De um lado, no seu íntimo, há o inconformismo, a ânsia pela liberdade, por se tornar dona de si mesmo, mas ao mesmo tempo existe uma esfera de aparências, de acomodação com a realidade, uma aceitação de sua condição. A mulher ainda reafirma seu amor pelo marido e continua vestindo sua fantasia de mulher do lar. Renega sua própria identidade feminina para viver aquilo que lhe foi imposto desde o seu nascimento. Sou grata pelo esforço que fazem amar-me. Empenho-me em agradá-lo, ainda que sem vontade às vezes. Ou me perturbe algum rosto estranho, que não é o dele, de um desconhecido sim, cuja imagem nunca mais quero rever. Sinto então a boca seca, seca por um cotidiano que confirma o gosto do pão comido às vésperas e que me alimentará amanhã também. Um pão que ele e eu comemos há tantos anos sem reclamar, ungidos pelo amor, atados pela cerimônia de um casamento que nos declarou marido e mulher. Ah, sim, eu amo meu marido. O conto inicia com a afirmação da personagem: eu amo meu marido.
e é possível notar que no final essa frase aparece novamente, só que recebe o acréscimo de uma expressão de afirmação. Ah, sim, eu amo meu marido. Com essa expressão, é possível pensarmos em duas referências. A primeira é em relação ao título do conto, que é I Love My Husband. E por que ele está em inglês? Pode ser associado com a menção de Clark Gable, já que ele era um ator do cinema norte-americano. Em um segundo momento, essa expressão de afirmação adicionada ao final do conto pode se referir à personagem estar se recordando que sim, ela ama seu marido, por mais que ela nos mostre ao longo do conto que está insatisfeita com sua condição, que esse marido é muitas vezes rude na forma como a trata, que ela fica devaneando com situações fora do casamento, com outros homens. Mas apesar de tudo isso, se espera dela que ame seu marido. Ela foi ensinada a amá-lo acima de tudo. E para não deixar dúvidas da sua aceitação, do quão correta é com os princípios que lhe foram impostos, ela reforça através dessa expressão que lembra que precisa amar o marido, que ama ele. Pode parecer, em um primeiro momento, que ao escrever este conto, a autora apresenta indiferença para com a realidade da mulher. Mas, se analisar que ela usa o texto seguindo o contexto, é possível perceber um diálogo crítico entre a literatura e a realidade. E com essa análise do conto da Nélida Pinhon, eu encerro esse vídeo. Se você ainda não assistiu os outros, não deixe de ir até o canal. Se inscreve, deixe seu like e compartilha com os amigos. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Desconversas Literárias, socializando a leitura. Tchau, tchau!